Osasco, né, seu Antônio? Sim. E também tem uma segunda residência que é na região de Bauru, em Piratininga. Isso. Onde o senhor tem um sítio lá. Volta e meia a gente conversa bastante sobre o seu sítio, e as aventuras, né? As suas aventuras lá no sítio. Nos deu a honra da presença hoje aqui, eu agradeço. Despencou lá de Bauru para vir para Osasco, não era uma data programada para estar por aqui, mas atendeu um pedido, um chamado nosso aí, e eu agradeço muito pela sua presença hoje aqui, para a gente estar compartilhando de ideias, compartilhando da sua experiência. Eu considero o senhor um cara muito bacana, de um conteúdo interessante, e é uma honra tê-lo como um dos nossos docentes no Grupo Mega Escola já há algum tempo. O seu Antônio, gente, ele é de base profissional da área da informática, né? Aposentou já faz algum tempo, mas não deixou de atuar, né? Começou aos 12 anos como programador de computador e analista de sistema. Aliás, começou aos 8, né, seu Antônio? Quando eu comecei, aí eu 12 anos de profissão, né? Então, exatamente, de 70 para cá, então 74. Tá. Então aqui nós temos o tempo de profissão. Em 8 anos como desempenhou a função de programador de computador, depois 12 anos como analista de sistema, 8 anos como coordenador de sistema, gerente de informática mais 6 anos, atuou também na área de transporte e logística, na indústria de alimentos, né? Isso aí, né? A sua vida profissional caminhou por aí, né? E aí depois, em 1998, isso aí já é após a aposentadoria, o senhor se aposentou em 98. Isso. E após a aposentadoria, até os dias atuais, atua como docente nas áreas de informática, administração, recursos humanos, gestão empresarial e inglês. Nos dá a honra, inclusive, de ser um dos nossos docentes aqui no Grupo Mega Escola, na instituição Mega Escola. Há 7 anos. Há 7 anos, e em especial aqui na nossa unidade de Osasco, onde inclusive hoje nós estamos gravando o nosso podcast, né? Formado, a sua formação é em tecnologia e processamento de dados, a formação principal, e ele é pós-graduado em Libras. Exato. Né? Seu Antônio, conte-nos para nós um pouquinho a sua trajetória. Vamos iniciar lá da Itália, né? O senhor nasceu na região da Sicília, em Castel Beltramo, e contou para nós aí que aos 5 anos seu pai migrou para o Brasil. Exato. Como é que foi essa decisão da família em vir para o Brasil? Vieram exatamente para que região? Como é que foi essa chegada aqui? Boa tarde, mega internautas, alunos, amigos aqui do grupo, né? É um prazer estar aqui. É muito gostoso estar aqui nesse podcast trocando as informações e não é só a minha pessoa, né? Nós migramos, a minha família é original da Sicília, já há 3 gerações. Em 1956, meu pai decidiu migrar para o Brasil por questões políticas. Já tinha acabado o regime fascista, existe uma série de intrínsecas complicações, né, entre a Sicília e o continente, e meu pai decidiu mudar o futuro, querer vir com novas oportunidades aqui no Brasil. E entrou em contato através de amigos e até consulado, e viemos aqui pela migração, viemos para a região de Ribeirão Preto, a lavoura de café, né? E que naquela época pertencia aos ingleses. E ficamos 1 ano e meio, quase 2 anos lá, né? Meu pai trabalhava na fazenda como tratorista, ele tinha experiência mecânica em caminhões e uma série de coisas, para cumprir um prazo de no mínimo 2 anos para quitar as passagens e trâmites legais. Bom, feito isso em 60 já, não, 58, a gente veio para São Paulo. Naquela época, o senhor fala que a família veio por questões políticas, era logo após o pós-guerra, né? Isso. Pós Segunda Guerra Mundial. Então, isso foi muito comum. Onde quase 10 anos que tinha acabado, né? 56, quase 10 anos. A Europa passava por um período de reestruturação. Exatamente. Carência em muitas áreas, e italianos, alemães, enfim, migraram para o Brasil justamente naquela época em função de muito dessa sua
dessa necessidade de migrar para um país, que tivesse uma condição melhor, que tivesse uma boa acolhida, né? Exatamente isso. Porque nós estávamos na região passando privações, né? E acabando de sair daquele movimento todo, e apesar que houve ajuda americana para a Europa, tudo mais, dificilmente chegava na Sicília. Né? Até hoje a Sicília não combina muito bem com o continente italiano. Né? Então meu pai não viu mais perspectiva de futuro. Né? E nós viemos, né, de navio, até me lembro o nome do navio, Humberto Primo. Humberto Primo, com a lembrança boa, hein? E assim desembarcaram em Santos. Desembarcamos em Santos, e é a primeira vez na vida que eu vi um trem, né? Olha só. Aqui de Santos, pegou o trem para Ribeirão Preto. Subiram a serra, foram para a região de Ribeirão Preto. Passaram aqui na Luz, passou na Luz, passou. Onde ficavam os imigrantes ali. E na migração, que era no Brasil, era na Luz, né? né? Então passou na migração lá, lembro que paramos no Brasil, paramos na Luz, o pai mostrou para mim o relógio da Luz, eu lembro disso ainda, mas por causa da legalização, né? Da tramitação. Aí fez os trâmites ali na região dos imigrantes, da imigração, na era região comum, né? Exatamente. Fez os Vinha trâmites todo mundo para a região da Luz, estação. Ali fazer a migração com a família, quantos filhos tinha, para o nome, né? E aí foram para Ribeirão. Foram para Ribeirão Preto, né? Ficaram quanto tempo lá em Ribeirão? 2 anos. Meu pai trabalhou na lavoura. Meu pai trabalhou na lavoura, como tratorista, né? E ele tinha muita experiência, porque ele foi combatente, ele tem como experiência de diesel, experiência de motores, experiência de tudo, e ele trabalhou como tratorista. Ficamos 2 anos lá na colônia, que era o prazo para cumprir lá os pagamentos da viagem. Certo. Então, tinha que pagar ainda... Sim. Né? Tinha que pagar o custeio, né? Para a agência que proporcionou a vinda. E aí isso foi lá em Ribeirão. Foi lá em Ribeirão. 2 anos trabalhando na lavoura. E aí 2 anos depois vieram para... Depois de 2 anos viemos para São Paulo, né? E aí o senhor já era quase um adolescente? Sim, eu estava com 7 anos e meio. Né? Criança. Então, que foi 2 anos depois. Inicialmente meu pai se alojou no Brás. Por causa da colônia italiana que estava ali, né? E meu pai se alojou no Brás e começou a fazer transporte. Ficamos no Brás, em torno de 3 ou 4 anos no Brás, que depois ele comprou uma casa aqui eu namorei até quando eu casei, aqui na Lapa, na Vila Hamburguesa. Meu pai comprou um imóvel lá e continuou trabalhando no transporte. Chegou a ter 6 caminhões. Ele se tornou então um empresário da área de transporte. E isso levou um pouco o senhor então para a área da logística. Isso, exatamente. A sua formação e essa questão de ter essa experiência na área da logística veio da empresa de caminhões do pai. Isso. Eu já comecei a acompanhar meu pai desde os 14, 15 anos, comecei a acompanhar meu pai e via como que era o negócio, até que eu decidi trabalhar. Legal. Muito bom. Pessoal, esse é o seu Antônio, nosso professor aí, que nos dá a honra e o orgulho de ter a companhia dele como docente aqui no Instituto já faz quase 7 anos. 7 anos. 7 anos. Já fez 7 anos, vai fazer 8, né? Exatamente. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o seu Antônio sobre o mundo atual, o mundo contemporâneo, a fase que nós estamos passando. Vamos trocar informações, vamos conversar um pouco com ele sobre o mercado de trabalho, mercado 4.0, pós-pandemia, qual a análise que ele está fazendo desse pós-pandemia, o que mudou, o que ele acha que isso, se é que trouxe algo de positivo, né? O que de positivo ficou, quais os ensinamentos, quais são as adaptações, que os arranjos, os rearranjos que nós como seres humanos, como profissionais, tivemos que nos adaptar nesse pós-pandemia. Vamos falar um pouco sobre startup, vamos falar sobre as profissões do futuro, quais as características, como é que ele está enxergando o posicionamento das novas profissões no mercado e por aí vai. Vamos bater um papo aqui e tenho certeza que vai somar muito para os nossos internautas, para os nossos
seguidores do canal do YouTube, o pessoal do Facebook, do Twitter, do Instagram, enfim, aos nossos mega alunos e ao nosso público em geral que com certeza vai ter acesso a esse conteúdo na internet. Seu Antônio, acabamos de passar por uma pandemia aí, algo inesperado, algo único, né? O senhor que tem um pouco mais de idade não passou por isso, e nós que somos um pouco mais jovens estranhamos muito e ficou uma reflexão enorme nessa questão da pandemia. Essa pandemia, ela, na minha visão, na minha opinião, ela antecipou uma década de ações e de arranjos e rearranjos no mercado de trabalho, no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal. Ou seja, ela deu um boom aí de, na minha opinião, de 10 anos. O senhor concorda com isso? Em princípio, sim. Porque, como se diz, a necessidade é a mãe da invenção. Né? Então, o que acontece? Envolveu o mundo inteiro. Né? Quer dizer, o mundo inteiro sofreu a ação da pandemia. Fechou-se as fronteiras, os PIBs caíram, porque não houve troca de mercadorias, não houve balança comercial. Né? E a gente aprendeu a sobreviver nisso, porque houve série de consequências. Né? Empresas fecharam. Né? Não só aqui, Brasil e mundo. Foi um fenômeno que não foi pontual, né, senhor? Não foi pontual. Foi mundial. De repente, assim, a gente viu o mundo fechado, né? Exatamente isso. Foi algo assim que começou lá na China, depois veio para a Europa e rapidamente veio para a América do Sul, se espalhou no mundo todo. Em questão de 30 dias, 30, 40 dias, estava o mundo todo tendo que conviver com uma situação nova. Exato. Né? E de restrição, né? Restrição plena para se nós falarmos dos nossos hábitos pessoais, né? Exatamente. E profissionais que veio logo na sequência. Na sequência. Então, como foi algo que atingiu o nosso planeta, foi uma experiência interessante, né? Vamos olhar. Eu digo que foi uma experiência forte, minimizando os prós e os contras, né? Porque tem muito fator negativo e tem fator positivo. Nós vamos chegar lá. Né? Por enquanto estamos falando dos fatores negativos. Né? Sim. De repente parou-se a tramitação comercial. De repente parou-se, fechou-se as empresas. Não podia fazer mais aglomeração. Né? As empresas, os empreendedores tiveram que fazer um jogo de cintura para poder sobreviver. Né? No caso, no exemplo, dos restaurantes, cinema, né? Que depende muito de público, estava restrito, como é que vai entrar a receita, né? Exemplo, e outros segmentos mais. Eu tinha um aluno, na época, lá de Guarulhos, trabalhava no aeroporto, lá na empresa de logística, os aviões todos no chão, para lá mandou o mundo embora. Então teve grupos de empreendedor que cortou funcionário, teve grupos que teve que reinventar, fazer rodízio, e até fazer o quê? Com segmentos, né, grande, o home office, trabalhar em casa. E eu acho que uma coisa que pegou bastante também, para nós, seres humanos, foi a questão do contato pessoal, né? A vida social. Isso, né? Nós temos na nossa essência a questão de o ser humano não vive só, né? Alguns, poucos que, né? Digamos assim, tem essa lenda de que eu gosto de viver, me deixe no meu canto, né? Mas no fundo, ninguém fica no seu canto, né? Tem a liberdade, tem o livre-arbítrio, tem o livre acesso e a gente tem que ter o contato, o ser humano precisa se encontrar, o ser humano precisa ter o tato pessoal, a convivência social e de repente alguém chegou e falou para nós, não pode mais. Exato. Entendeu? Não pode mais, vamos ficar em casa, você não pode mais fazer isso ou fazer aquilo, e não era uma questão, não era uma orientação, era algo que veio como uma imposição, né? Uma imposição. Então, isso que na meu ver, foi um grande marco para a sociedade, e uma grande virada de chave, porque disso tudo veio na hora o desespero, a privação, mas disso tudo se tirou um aprendizado, né? Tirou-se, exatamente onde eu ia chegar.
Porque você verificou que a situação imposta foi essa, fica em casa, certo? Não é? Certo. Ou você não pode ter o contato com pessoa, por causa da contaminação, né? E alguém disse uma vez lá atrás, na Grécia, que o homem é um animal político. É o único animal político, Aristóteles. Ele precisa se relacionar. Que através desse relacionamento, a troca de ideias, é que se aprende, que se evolui. E cortou-se isso, né? E de repente ficou, o caso que aumentou o número de depressivos, houve número de suicídios, sim ou não, pessoal? Houve? Claro. Por quê? Porque foi um impacto muito grande no seu dia a dia. Cadê o contato com a sociedade? Cadê as pessoas para você conversar? Cadê as pessoas para você exaurir as suas emoções? Porque esse mundo artificial virtual, ele é muito bonito, mas ele é na teoria, né? É frio. É frio. É frio. Ele é na teoria, ele é muito bonito. Não há sinergia. Não há sinergia. Eu posso dizer, eu me sinto muito mais à vontade e mais feliz dando aula para o meu grupo de alunos, não estou olhando a cara deles, o rosto deles, do que numa câmera, porque é frio. Então, essa sinergia, essa emoção, que no meu ver, é a fonte da nossa vida. Exatamente. E cortou-se isso. E o senhor tocou num ponto antes, que agora eu já aproveito e puxo o gancho, que a necessidade faz a ocasião. Exatamente. Né? Então, a necessidade que a pandemia nos trouxe, as privações e a necessidade tivemos que inventar novas formas de sobrevivência, novos recursos, que antecipou, no meu ver, 10 anos, antecipou uma década. E aí vieram a tal das profissões do futuro. Exato. Né? Como é que o senhor enxerga essa questão das profissões do futuro? Que modus operandi veio como herança dessa pandemia em termos, falando do mercado de trabalho? Bem ampla, porque não só em função da pandemia, houve óticas de debates em situações já um pouco antes da pandemia. Vou citar algumas coisas aqui. Osaka 70, Protocolo de Kyoto. O que foi isso? Foram eventos onde se reuniram os líderes preocupados com as transformações climáticas. Então não chegando na pandemia ainda. Ou seja, você tem um aquecimento global, a exemplo agora como está acontecendo a COP17 no Egito. Esse aquecimento global está afetando diretamente a nossa lavoura. A nossa vida como um todo. Nossa vida né? como um todo. Alguém esqueceu da preocupação da água? Exatamente. As nossas geleiras se reduziram 50% desde a década de 50 até agora. E é lá que está a nossa água potável. Exatamente. Então já teve o quê? Né? Já teve necessidade de formar-se profissionais para esse mercado de trabalho ligado ao ecossistema. Os japoneses chegaram a pensar em 70, não foi para frente, não sei porquê, plantação de algas, fazendas submarinas, plantação de algas. Por quê? O oceano é o futuro celeiro do mundo. Então já estava se pensando na necessidade de novos profissionais, antes de chegar na pandemia. E com a pandemia isso já derivou, porque com a pandemia agora você vai ter o quê? Profissões, cargos, né? Como um exemplo assim, ligados mais ao ecossistema. As empresas como um todo e sociedade têm que se adequar a isso, né? Porque em função da pandemia aconteceu-se um monte de coisa, contaminou-se um monte de coisa, perdeu-se produção, perderam-se técnicas de produção, surgiram outros problemas, inclusive lá no meu cantinho de terra está aparecendo uma praga lá que ninguém sabe o que é ainda. Então, quer dizer, em função da pandemia você teve um monte de situações. Inclusive tem um exemplo que eu achei interessante aqui, evidenciou, né? Se me permitir, aproveitando aqui, ó, tem uma função aqui que eu vou falar para vocês em cima exatamente disso que eu achei interessante, né? Dizer que aqui, sim, aqui, ó, né? Nós temos aqui, ó, né? Especialista em telemedicina. Então é um médico? Poderia até ser. Mas em função desse problema da pandemia, que não podia ter contato, isolamento social, então passou-se a ter uma das formas de atendimento, em alguns casos, pela televisão, pelo computador.
A telemedicina, você está na sua casa, ligado na imagem, e o profissional lá vendo você e ele vai vendo você. É um dos exemplos. As constatações que a gente percebe e as pesquisas recentes pelos órgãos competentes, elas mostram que a maioria dessas profissões do futuro estão ligadas, em essencial, na tecnologia. Exato. Né? Exato. Os profissionais do futuro. Vamos falar de hoje, porque hoje, nesse exato momento, nós estamos aqui trabalhando com muitos recursos tecnológicos. Exatamente. Que precisam ser operados, que precisam ser entendidos por profissionais que tenham conhecimento de tecnologia. Então, é fundamental. É fundamental que a partir de agora o profissional 4.0, o profissional do futuro, contemporâneo de hoje, ele entenda que o conhecimento e o domínio dessas tecnologias vai ser de suma importância para o desenvolvimento da carreira dele. Exatamente. Né? Nós estamos deixando de lado as profissões que eram mais braçais, né? Porque elas não são mais necessárias, elas vão ser desempenhadas e desenvolvidas por máquinas, e nós vamos ter as pessoas que tenham aptidão nas tecnologias para poder operá-las, né? Seja de maneira presencial ou, como a pandemia nos ensinou, à distância. À distância. Né? Então vai predominar muito essa questão do trabalho à distância, o trabalho fora do seu habitat natural. Ou né? seja, você vai fazer o quê? Não tem contato, é isolado. Né? Então, e aprendemos isso. Né? A própria questão do home office é o caso. Né? Você trabalha em casa, você não está na empresa. Exato. Né? E está tudo caminhando para o home office. Exatamente. Nós mesmos hoje estamos deixando de ser presencial e você está fazendo o quê? Gravação de plataforma. A Mega Escola migrou. Tem que ser. Totalmente. Totalmente. Pro EAD, porque é uma necessidade, não só veio como uma necessidade da pandemia, fechou e tal, como é que nós vamos nos comunicar com os nossos alunos, como é que a gente vai dar continuidade nos cursos? Vamos ter que levar esse conhecimento até eles. E qual é a maneira? É usando a tecnologia e transformando isso, levando todo o conteúdo para a plataforma. Então aí surgiu o nosso curso à distância, que era uma coisa tímida, se tornou 80% do nosso carro-chefe hoje. Que é a única forma viável que nós temos de fazer o nosso trabalho. E fazer o nosso trabalho. Então isso ficou como herança no próprio Instituto. Exatamente. Né? E as empresas, todas elas, independente do setor do ramo, elas herdaram também hábitos e costumes operacionais que se reinventaram e que passaram a ser à distância. Exemplo, vamos pegar um exemplo, um restaurante, né? Não tinha mais cliente, certo? Porque não pode. Evitar contato, evitar, né? Quem se reinventou? Quem não se reinventou, fechou. Quem se reinventou, quem faz? Delivery. Olha, o que você quer? Te levo aí. Exatamente. Eu te levo aí. Né? E fazer o quê? A mágica dos preços. E mais do que nunca, o cliente, o consumidor, ele tá ficando cômodo. Ele entendeu que o produto, a empresa, aquilo que ele pretende, pode e vai perfeitamente até ele. Né? Virou um hábito, a gente já não sair mais, por exemplo, para ir a um restaurante. Exatamente. A gente deixou de ser hábito. Deixou de ser hábito. A gente aprendeu um touchzinho na tela ali, o app, e de repente a comida está na sua porta. Né? Então, mesmo que você tenha uma programação em família, muitas vezes você faz essa programação em família dentro da sua própria casa. No meu caso. E vai lá vir lá no nós vamos pedir que chega aqui, não precisa ir lá. Né? Alguém está com preguiça, né? Está no horário de rush aqui em São Paulo, principalmente. E agora não pode ter contato, então não vou sair. Exatamente. Né? Aí você liga lá, vem a pizza, vem aqui, você deu e entrega lá na sua casa. Né? E isso não só para a questão da comida, mas a questão do convívio. Do convívio. Exato. E aí, a partir daí, a gente aprendeu a comprar tudo pela internet. E tudo começou a chegar na porta da nossa casa, na caixinha do nosso correio, na portaria do nosso condomínio, e o ser humano está ficando cada vez mais acomodado. Eu tenho mercado, a compra no mercado. Né? A minha mulher não vai mais lá no mercado, ela pega aqui no digitalização e pede lá e entrega.
Eu vou contar um episódio para o senhor. Há 6 anos atrás, eu estava na faculdade e surgiu esse assunto lá na sala de aula. E aí eu comentei que um determinado supermercado, não vou falar a marca, já atuava da seguinte forma: você fazia a lista, mandava pelo e-mail, mandava pelo WhatsApp, esse supermercado já tinha engatinhando um app na época, e ele te entregava a compra na porta de casa. Ou seja, que nós lá em casa não íamos mais ao supermercado, o supermercado ia até nós. E as pessoas riram, caçoaram, foi motivo de piada na universidade, em função de, há 6 anos atrás, eu levantar essa hipótese. E hoje? Passaram rápido, né? Passou rápido, né? Hoje está embutido na lei do mundo. Exatamente. Está embutido no sistema de convivência. É um hábito, virou um hábito você pedir as compras e as compras chegarem até você. Que eu costumo dizer para os meus alunos na alimentação, quando fico de pão varejo, que muitas vezes comentar, mas professor, a gente passa nas lojas tudo vazio. Como é que esse povo está vivendo, né? Você vê pessoas na rua, mas a loja não tem gente lá comprando. Internet. Ou seja, o empresário, o empreendedor que não entender, ele vai ter problemas. Vai ter problemas. Ele como precisa, muitos fechados. Como muitos fechados. Ele tem que entender que ele tem que conciliar o sistema antigo, né, que era operacionalmente falando, localmente, com estrutura à disposição no endereço fixo, no local fixo, onde o cliente ia até lá, mas ele tem que entender também que ele precisa da tecnologia, ele precisa saber expor o seu produto e negociar através da internet. Por quê? O mercado virtual, exatamente. Então, se ele não fizer isso, ele não sobrevive. Aconteceu um monte de pessoas que sobreviveram porque não acordaram para isso. Exatamente. Então, a tecnologia já é, e hoje mais fundamental ainda, que nada vai sair sem a tecnologia. Exatamente. Não foi uma moda que veio e passou. Não, é algo que veio, uma decorrência. Uma decorrência, exatamente, de uma necessidade que você tinha para sobreviver. Que tinha para sobreviver e veio com uma forma de evolução porque se descobriu novos meios e novos formatos de trabalho e de negociar. E outra, complementando o que você com o gancho, o cliente passou a se conhecer mais do mercado e passou a ser mais exigente. Então, até porque ele tem como fazer o filtro. Tem como fazer. No próprio smartphone dele. Exato. Ele aprendeu que ali ele tem um mundo à disposição dele em tempo real. Né? Essa questão da internet também, da informação, da tecnologia, democratizou essas questões. Sem dúvida. Então hoje eu consulto um produto lá na China em 30 segundos. E eu sei se vale a pena comprar lá ou comprar do meu fornecedor que fica aqui na rua de trás. Que é uma das decorrências que vai discutir no 4.0, né? Exatamente. É uma decorrência dessa. Quer dizer, você está preocupado que o seu cliente pode não ficar com você muito tempo, porque ele tem vastas opções. Tem vastas opções. E estão disponíveis em tempo real para ele. Em tempo real. Né? Então isso foi isso é primordial, entender como funciona isso e por que o cliente está cada vez mais exigente e por que aquele cliente não é mais tão fiel. Né? Diminui o critério de fidelidade. Diminui. Né? Então, por isso que vai demandar o quê? Vai demandar que você tenha um super melhor atendimento sempre. Exatamente. Tem que ter um desprendimento cada vez mais... Mas a Fábio, ao cliente, com mais opções de objetivo. Exato. Como você não tem essa xícara sem cabos que lá na China tem? Exato. E outra, lá custa 10, você compra 20. Mas tem tempo real isso. Então, quer dizer, aí demanda o treinamento das pessoas atendentes, né, que é fundamental. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles. O atendente tem que estar super preparado para suprir todas as informações do cliente. Para quê? Para que ele se sinta atendido de uma maneira eficaz, de uma maneira objetiva e sem juízo, atender o que ele quis. Que aí já vamos partir também da questão do profissional 4.0, né? Que é o trabalhador que é considerado que ele tem a capacidade de ser interagir de maneira rápida e ser maleável. Exatamente. Né? É o profissional que joga
nos 4 cantos, por assim dizer, né? Então, esse é uma das características do profissional 4.0. Como é que o senhor está vendo essa questão? Eu tenho percebido muito que, por exemplo, os nossos vamos falar um pouquinho dos nossos jovens, né? Os nossos jovens hoje eles são perfeitamente hábeis com a questão dessas tecnologias, mas muito na questão pessoal, né? E quando se leva isso para o lado profissional, muitos não são tão experts ou não fazem questão de ser tão experts em utilizar a tecnologia como um trunfo ou como um meio na profissão, no profissional. Mas no pessoal eles se entendem perfeitamente com esses recursos novos. Como é que o senhor vê essa questão do nosso jovem hoje estar, essa dicotomia, essa sintonia não está tão igual tanto no pessoal como no profissional? Vai caber a intervenção aqui de um RH. Porque você tem, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um jovem, ele conhece linguagem tal, isso, aquilo, outro, ele conhece um monte de tratativa, compactação e transporte, e traz, e copia, expande, e pá, mas ele não tem que saber que naquele caso da empresa, o software que está lá já está fazendo tudo sozinho. Então, quer dizer, ele não vai ser o fazedor disso. Né? O sistema já está aí. Então, o 4.0, o que acontece? Automação suprema. Exato. O produto sai pronto e aí ele já está fazendo o que tem que fazer, toma decisões, né? A máquina toma decisões. Então, a função dele vai ser voltada para aquilo. Ele vai ser mais direcionado ainda para o outro lado da questão. Ele conhece a tecnologia, conhece a programação, conhece, mas ele não vai usar mais a nível de pessoal, como você acabou de falar. Ele vai simplesmente fazer o quê? Monitorar. Para ver se aquilo continua acontecendo. O caso do metrô hoje, né? Você vê o caso do metrô hoje, não tem operador mais lá. Não. Alguém está monitorando. Então, e a distância. E a distância. Então ele está monitorando para quê? Ele não vai intervir. Já está o software lá fazendo todas as coisas que tem que ser feitas. Porque o pacote que é colocado, o software que é colocado nesse tipo de coisa, tem que ter todas as informações possíveis. E a capacidade de aprender sozinho, se relacionar com essas informações, obter e tomar a decisão. Então esse jovem vai ter que ser direcionado. Exatamente. Ele vai ter que ser direcionado. A pessoa que vai ter que ter a mente mais aberta. Vai ter que ter a mente mais aberta. Vai ter que contribuir com o feedback, contribuir com novas estratégias. Se ele passou por uma escola, na nossa aqui mostramos isso, né? Exato. Ele vai ter que ter o quê? Um suporte, uma intervenção do RH. Ó, tem que estar treinado nisso. Que hoje, na verdade, Sr. Antônio, a gente também não fala muito do tal do RH, né? Hoje a gente fala mais da gestão de pessoas, né? O RH, digamos assim, que esse está indo embora, está saindo de moda, e está vindo o gestor de pessoas, o líder, né? Aquele que atua pontualmente com os colaboradores. Não temos mais aquele RH que fica atrás de uma mesa, fazendo toda aquela questão burocrática, seguindo lá um manual. Hoje nós falamos muito dentro das empresas no setor de gestão de pessoas, que é a liderança e o desenvolvimento no campo, ou seja, às vezes pontualmente junto com o colaborador. Então, essa questão tem que ser passada por esse processo, né? O gestor de pessoas, que nós estamos falando que é o RH antigo, ele tem que entender e atuar com a gestão dessas pessoas diretamente no campo onde elas atuam, né? E aí é que entra a questão desses líderes estarem antenados a essas tecnologias, antenados a essas tendências, antenados aos novos tratamentos, aos novos hábitos, a nova maneira de pensar dessa galerinha nova que está chegando, a nova maneira como eles veem a vida e como eles veem o mundo, né? Então, vai passar muito pela gestão, pelo departamento de liderança e desenvolvimento de pessoas, e a empresa tem que olhar para isso com muito carinho dentro das empresas. Ok? Vamos lá. Agora, só completando um pouco, o
no caso do RH, só como citei anteriormente, uma questão de liderança, empowerment, né? O RH atua passando essa cultura e formando essas pessoas para liderar e ter o poder de decisão e a responsabilidade. E como o RH, até então, conhecido, a função dele maior, porque muita gente confunde RH com o departamento pessoal. Exato, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quando se fala em departamento pessoal, é aquele grupo, aquele setor que administra a mão de obra já lá dentro. Pagamento, desconto, tributação, convênio, assistência do pessoal contratado a esse nível. A rescisão, né? Pagamentos e tal. Agora o RH é um pouco mais amplo. Ele, na verdade, ele busca, a função do RH é buscar, né? Pessoas para compor a empresa que consigam mostrar o que a empresa é. Exatamente. Exatamente. E aí vem a importância, um assunto que nós já vamos entrar, que é a importância do tal do feedback, né? que o líder, que o gestor, ele tem que buscar, né? Como o senhor falou, não é mais a questão do RH antigo que age de maneira em que as pessoas venham até ele, né? E tem que ter a sensibilidade de ir até os colaboradores, porque onde que a gente vai buscar os feedbacks? Exatamente na atuação da pessoa. Exatamente. Do cliente, do fornecedor. As necessidades e os desafios que eles enfrentam Exatamente. É que vão trazer o feedback que o gestor precisa. Exatamente isso. Então, a importância do feedback, ela é enorme, porque em cima disso, você faz uma feedback vai te trazer as informações e você faz uma devolutiva que às vezes tem que ser em proporcionar a motivação, né, melhoramento e desempenho da equipe. Exato. Do colaborador. Isso vai trazer o quê? Aprendizado. Né? A importância do feedback, no meu ver, não sei se o senhor concorda com isso, ela é primordial porque ela vai, sendo detectado, vai trazer, tem que ter uma devolutiva por parte da gestão, orientação, motivação, trazendo eficácia, qualidade, né? E resolvendo o problema e trazendo o contentamento de todos os interessados nas questões, né? Que é inclusive o cliente, o consumidor. Inclusive não, o mais importante que é o cliente e o consumidor. Então aí, extremamente importante. Você vai saber disso. Então, se você não tiver a preocupação, fala, bom, o meu produto ou serviço está atendendo o que esse cliente A precisa? Sim ou não? Mais ou menos, até quanto atende o que deixou de atender. Né? O meu produto ainda está sendo útil para o mercado? O meu produto ou serviço já venceu o período de vida dele? Se não for isso, não vai ter feedback. Não vai. Agora, quando você tem um retorno, o cliente diz, olha, assim, assado, você vai procurar onde é que está o X da questão. Onde é que está acontecendo o que ele está falando. Na mão de quem que está passando e aonde aconteceu, para mim poder melhorar ou corrigir, né? Porque senão eu não vou poder manter a qualidade do meu produto. Exatamente. E se o cliente está te posicionando isso, e é importante cobrar o feedback dele, quando ele dá espontaneamente, é porque ele ainda quer comprar de você. Ele está querendo que você resolva o problema dele. Porque se ele não tivesse mais nem falar com você, falava mais, eu comprava de outro. Por quê? Está acontecendo isso, aconteceu por quê? Deixou de atender aquilo que ele estava esperando. E aí que vem aquilo que você falou, a motivação. Então o líder da gestão pessoal, qualquer segmento, ele tem que fazer o quê? Falar para o fazedor a importância dele, porque o que ele está fazendo vai cair na mão do cliente. E se não for, é aí que vem o salário dele. Então, quer dizer, o que ele está fazendo, a importância vital daquilo que ele está fazendo, vai cair na mão de um cliente. E esse cliente que é o quê? É o maior patrimônio da empresa. Exatamente. E aí que está, aí fica a dica para um empreendedor de hoje, né? Um empreendedor que está
já está no mercado ou alguém que está querendo entrar no mercado. A importância do tal do feedback. E o feedback você só vai conseguir se você tiver um bom departamento de gestão de pessoas. Senão você não vai conseguir. Senão você não vai conseguir. Isso não é se não se consegue hoje mais em uma sala fechada, uma mesa e um computador, onde você senta, tem uma estação de trabalho e acha que você vai conseguir através de relatório, através de informações que trazem para você, que você vai conseguir ter um bom entendimento do que acontece dentro da sua empresa com seus colaboradores e com o seu produto. Então, você só vai conseguir um feedback que é extremamente importante para qualquer empresa hoje, se você tiver alguém ou um departamento de gestão e liderança de pessoas que vai a campo, que vai entender na base a raiz dos seus problemas ou até mesmo o sucesso do que acontece dentro da sua empresa, porque nós não vivemos de padrões que são eternos, nós vivemos constantemente de mudanças, as coisas precisam ser aprimoradas, então você inclusive precisa do feedback para que você saiba o time, o tempo em que seu produto venceu ou está vencendo e você precisa fazer um upgrade. Mudanças são necessárias para que você continue competitivo no mercado, que hoje é extremamente hostil. Então, você que é empreendedor, você que é empresário, está passando por uma dificuldade, você que está tentando ou pensando em montar uma empresa, entenda que você precisa de uma gestão de pessoas, um líder que entenda que precisa buscar o feedback no local onde o seu colaborador atua, onde o seu produto é desenvolvido, na base, certo? Fica a dica. Exatamente isso. E porque se não for isso aí, você não vai ter o retorno, você não vai saber como é que está. Vira uma torre de Babel, né? Inclusive, informação cheia de ruído, não vai chegar com a precisão e a coesão que você precisa, você vai ter um diagnóstico camuflado e vai tomar decisões erradas. Um dos benefícios do mundo 4.0, o fato de que o produto já está saindo quase sozinho, sem intervenção humana, e está tendo mantido, dá a opção para que o gestor dedique mais tempo a isso que você falou. Ele pode dedicar mais tempo dele em cima dos líderes, buscando o retorno, né? E desenvolvendo técnica para controlar melhor se o feedback está bom ou se não está. E incentivar motivar a equipe, como você falou, o líder. Antônio, um cafezinho com isso. A liderança ter a sinestesia junto aos colaboradores para que faça o retorno, imediatamente atrás do retorno, né? Em cima da coisa, em tempo hábil, para que, uma vez detectado o problema, já corrige logo. O senhor tocou num ponto interessante também e fundamental, que é a questão do tempo hábil, né? Tempo, como diz o velho ditado, é dinheiro. Mais do que nunca, quem consegue administrar o seu tempo da melhor maneira, sempre vai estar um passo à frente. Então, às vezes, você ainda tem tempo de corrigir aquilo que está errado. Mas, às vezes, por você perder o tempo, perder o time ou utilizar o tempo de maneira errada, você não terá tempo de fazer a correção da trajetória para chegar no ponto final com exatidão e colher os frutos que você precisa. Então, questão do tempo, o tempo hábil que o senhor Antônio falou, muito interessante você ter a noção do tempo, né? Não perca o seu tempo, não perca o tempo daquilo que você está desenvolvendo, tá ok? E esse tempo mal administrado vai causar o retrabalho, que sai mais caro. Exatamente. Né? E se for só o retrabalho, beleza, se você tiver capital de giro, você tiver tempo de retroceder, ok, beleza, às vezes só o retrabalho resolve, o reinvestimento, não vem só o retrabalho, vem o reinvestimento e enfim, aí tem que recuperar o descontentamento do consumidor, do cliente, vícios dos colaboradores e etc, etc. Então, é muito importante que você não perca o time, ok? Ok. Sr. Antônio, diante de tudo isso, já antes da pandemia, a gente tinha uma febre da tal das startups, né? E mais do que nunca, agora
durante e pós-pandemia também evidencia essa questão de novas startups, né? Qual o conceito de uma startup hoje para o nosso público, para os nossos internautas? Não, é um tipo de aplicação, um tipo de empreendimento que ele está, digamos assim, desvinculado do que é tradicional padrão, porque existe uma série de circunstâncias para ele experimentar. Ele está testando uma atividade que ele vai saber se vai dar certo depois, né? Não é uma coisa que é pré-planejada, com um investimento de marketing feito, não é convencional, é para uma coisa que possa atender o cliente e resolver o problema dele de uma maneira rápida e rentável. Ou seja, é algo novo, fora dos padrões. Exatamente, fora dos padrões. Não está nos padrões, não está nos padrões do que o mercado, que o mundo está vivenciando, necessitando. Porém, caso dê certo, é algo que se torna um case muito lucrativo. Exato. E de muito sucesso. E se não der certo, eu parto para outro. Exatamente. Exatamente. Você tem que ter o time de encerrar a startup A e partir para a startup B. E aí volta aquilo, né? Feedback em cima, tá vendo? Feedback em cima. Você tá vendo? Feedback, essa palavrinha é fundamental. Fundamental. Percebam, gente, o tal do feedback. Né? O feedback é fundamental em todas as fases da sua vida, inclusive no pessoal. Né? Levem a sério o tal do feedback. Porque a pessoa, o investidor, o empreendedor aí, ele não tem todo o quadro na frente dele. Não tem, para tomar decisões. Né? Óbvio. Ninguém tem. Ninguém tem a fórmula perfeita. Não tem como. A fórmula perfeita vem de muito estudo, de muita análise, ainda mesmo assim corre informação. Ainda mesmo assim corre risco. Exato. Que você não tem todas as evidências na mão para você falar, é por aqui. Tem coisa que eu vou correr esse risco. Então, só que no caso da startup, ele não tem nada disso. É um tiro no escuro, né? Exato. Eu não sei se eu estou certo em colocar esse termo. Não, é um tiro no escuro, é algo fora do convencional. O que você sabe? O cliente precisa disso. Vou fazer, vai dar certo? Não sei. Você vai, geralmente, você vai se valer de utilizar de uma fórmula que o mercado não pratica para atender o consumidor. Você vai fazer um caminho diferente. Porque não é padrão. Que não é o padrão. Nunca ninguém viu. Mas quais os exemplos de startup? Para a gente deixar o internauta esclarecido. Gente, eu dou um exemplo, o Netflix é um exemplo. O Netflix é um exemplo. Né? E é um case. É um exemplo. Exatamente. A Uber. É um exemplo. Quanto tempo tem a Uber? Uma década? Duas? Acho que nem uma década. Não tem nenhuma década. Penso eu. Exatamente. Eu não usei, né? Mas o que a Uber, onde ela quebrou essas regras? Onde ela quebrou o tradicional? Simples. Quando a gente precisava de um transporte que não era o transporte coletivo ou o nosso transporte pessoal, onde a gente buscava? No táxi. No táxi. Então, a vida inteira a gente sempre soube que o recurso de transporte particular era o seu ou era o táxi? Era o meu pessoal, ou você ia para o coletivo, e é isso, era o táxi. De repente, a gente começou a descobrir que pessoas aleatoriamente estavam levando pessoas de um lugar até outro, cobrando uma taxa irrisória, muito menor do que as tarifas do táxi, mas que resolvia, ou seja, você ia de Osasco para Guarulhos de táxi, hoje você vai pagar para ir daqui até o aeroporto internacional, é filial da Mega, você vai pagar nesse horário aqui R$200, 150 a R$200, porque tem a tarifa intermunicipal, né? E se você chamar o Uber, ele vai te cobrar 50 a R$70. Exatamente. Ou o diferencial, né? É o diferencial, ou o diferente do padrão. Né? É diferente do padrão. Alguém descobriu que poderia prestar o mesmo serviço por 20 ou 30% do valor que se cobrava à época. Exato. Né? Então, um exemplo bom. Isso é um exemplo, um case muito bem sucedido de uma startup, uma própria Netflix. Né? De repente a gente começou a assistir na nossa televisão, em casa, filmes, lançamentos, sem ter que comprar individualmente, pagando, ou ter que ir para uma TV por assinatura. Dá R$29 hoje. Exato, R$29. Hoje, mas já foi free. Já foi free. Já foi free. Já foi. Né? Então, quer dizer, resolveu o problema.
Eu não tenho que fazer uma TV a cabo, eu não tenho que fazer uma assinatura, que era caríssimo, né? Exatamente. Era caríssimo ter fazer uma coisa. Então, quer dizer, resolver o problema desse consumidor, né? Desse consumidor do entretenimento, né? Exatamente. Certo, gente? Então, falando sobre startup, para vocês entenderem um pouco melhor o que é uma startup. É algo, uma ideia que é criado por empreendedores, geralmente de primeira viagem, ou não, às vezes são empreendedores já que estão no mercado atuando há algum tempo, mas resolvem fazer o diferente, né? Tem uma ideia inovadora que é diferente do padrão, do que o mercado está acostumado a trabalhar, e que, dando certo, se torna um case de sucesso. Por quê? Porque essas startups, aí nós puxamos um gancho para o tal do Oceano Azul. Né? O que é, quando a startup dá certo, por que ela se torna altamente lucrativa? Porque como ela é inovadora, ela é uma ideia fora do padrão, fora do que o mercado já costuma trabalhar, em dando certo, você tem o mercado todo à sua disposição. Né? E aí nós chamamos isso de tal do mercado do Oceano Azul, onde só você navega, um oceano todo para você, calmo, tranquilo, você vai e volta sem ter que passar por intempéries, e lógico que você vai ter uma tranquilidade, uma calmaria, e os frutos serão só seu. Né? Ao contrário disso seria o Oceano Vermelho. O que significa? Muita concorrência. Muita concorrência, muito risco. Muito risco, muita gente atuando ao mesmo tempo, muita gente fazendo a mesma coisa. E todo mundo morre abraçadinho. E todo mundo morre abraçadinho, um machucando o outro, e o tal do oceano que deixa de ser azul passa a ser vermelho. Né? Então, as startups, elas, fazendo uma ilação, elas surfam na onda do tal do Oceano Azul. É por isso que ideias e startups bem-sucedidas tornam empreendedores bilionários do dia para a noite. Né? Os exemplos que a gente citou aí que estão evidenciados. Eu faço uma colocação agora em cima disso, uma dúvida que eu não fechei o raciocínio ainda. Mas o esquema de bitcoins poderia ser considerado como startup? Sim, poderia. Né? Poderia, né? É algo fora do padrão. É fora do padrão e você não tem nada definido. Não tem nada Existe definido. um conjunto de regras e você tem um monte de certeza de se o investimento vai ou se não vai, você vai continuar fazendo uso da Bitcoin. O Bitcoin, para quem não sabe também, esclarecendo para o pessoal da internet, o Bitcoin é uma moeda que não é controlada pelo Banco Central. Né? Então, imagina que isso está se tornando uma opção de negócio muito rentável, mas aqui fica a dica, viu, gente? Para quem sabe mexer com isso, né? Procure informações. Você que já ouviu falar nos bitcoins, no Bitcoin, que é a mais famosa, são as criptomoedas. Antes de você negociar a criptomoeda, procure informações, procure pessoas de confiança que saibam mexer com o mercado financeiro, mas é algo que veio e que é considerado sim uma startup. Por quê? Porque ela não tem regulamentação como tem hoje a nossa moeda oficial, o real, o dólar, o euro, o peso, né? O próprio ouro não tem regulamentação, ou seja, o Banco Central, para vocês terem uma ideia, não sabe que existe o Bitcoin. Né? Ninguém sabe exatamente onde se controla o tal do Bitcoin. É uma loucura, mas tem um controle. Né? Tem gente negociando a criptomoeda, tem gente se dando bem, sabe a hora certa de comprar, sabe a quantidade de comprar, sabe como obter os bitcoins, que é o tal do garimpar, né? É uma moeda alicerçada 100% em tecnologia, né? É uma doideira, porque você deixa uma máquina, um PC hoje ligado, configurado numa determinada fonte de energia aí, e ela vai garimpando, até que o sistema lá fala que você já tem um Bitcoin, e esse Bitcoin tem cotação, né? Porém, a gente sabe aí que tem já pessoas mal intencionadas e empresas, inclusive corporações, que estão trabalhando com Bitcoin de maneira errada, né? Dando muita gente trabalhando com a tal da pirâmide, né? Entra a pirâmide, que se soma a criptomoeda, pessoas não tão esclarecidas, ou pessoas que têm uma sede, que vão ao pote sem pensar duas vezes e que estão sendo lesadas, né? Mas sim, é uma startup também que é um case de sucesso que está aí, né?
Uhum. Então, poderia também avaliar, entender um pouco o raciocínio, os brokers, né? Corretagem de ações, poderia ser considerado uma startup? Sim. Por quê? Porque não existe regra. Não existe marco regulatório. Não existe um marco regulatório. Quer dizer, você faz... E é algo diferente do padrão. É algo diferente do que o mercado está acostumado a ter à disposição. Porque o investidor não vai lá na bolsa para aplicar. Não. Ele pega de algum broker, né? O broker pode ser um banco, eu posso ser um broker. Eu começo a captar dinheiro, eu vou lá e invisto em ações. Então pode ter também um startup. Sim. Né? São inovações que têm surgindo muito e vão surgir muito, mas é bom que a gente fique atento para saber quais são as saudáveis e quais que são as roubadas. A questão X é saber a origem, onde está operando, né? Exatamente. Porque está aberto. Né? Inclusive a nossa própria internet hoje tem muitas falhas, né? Tanto que até existe a Deep Web, a Web de cima, a Web de baixo, mas não tem como você medir. Não tem uma segurança para você ter acesso seguro e saber que é saudável. Infelizmente, muita coisa ruim entra na internet. A tecnologia ela trouxe muitos avanços, está trazendo muita comodidade, as relações de trabalho, as relações pessoais mudaram muito para melhor, mas há de a gente ficar atento, porque tudo está disponível. Está disponível mais ou menos o bom, o regular, o ótimo, o excepcional. Então você tem que saber fazer o filtro, saber escolher o que você vai consumir, com que você vai trabalhar, quais são os recursos que você vai utilizar dessas tecnologias que foram apresentadas para a gente já faz algum tempo, que sempre estão avançando, sempre estão atualizando, mas é muito importante saber fazer o filtro, interpretar, porque às vezes a gente entra em algumas roubadas, em algumas situações difíceis que ficam muito complicadas de serem contornadas lá na frente. Né? E o próprio mercado em si, em geral, o mercado de trabalho em si, em geral, é um oceano, né? Exatamente. Os ventos aí vêm contra ou vêm a favor, quer dizer, então tudo pode acontecer, gera opções boas, mas também gera opções ruins. Cabe fazer o quê? Fazer o filtro, né? Isso no mercado de trabalho, no mercado consumidor, no mercado digital. Então, existe o quê? A propositura de inovações, vir com novas oportunidades, novas ações em cima disso, mas também tem que ter cuidado de ter avaliação onde você está entrando. Exatamente. Professor Antônio, para nós terminarmos o nosso bate-papo hoje, que... Mas já? Foi rápido, mas olha, eu tenho certeza que foi muito proveitoso e nós mesmos aqui com o nosso bate-papo, com a nossa conversa, um aprendeu com o outro e a gente com certeza vai deixar algo muito positivo para os nossos internautas, em especial para os nossos mega-alunos. Vamos só fechar aqui, uma outra coisa que a gente ouve falar muito e as pessoas às vezes não sabem do que se trata ou o que é um outro termo que é estranho às vezes à nossa linguagem popular, que é o tal dos stakeholders, né? O que é os stakeholders? O que significa o tal dos stakeholders numa corporação ou no mercado? E a importância deles no gerenciamento dos projetos ou no gerenciamento do produto de qualquer empresa? O holder significa seguro, né? Exato. Manter. Né? E o stake até agora, pelo menos não sei qual a alusão, é bife, né? Mas eu acho que o interesse, o engajamento. Eu acho que aqueles que possuem interesse. Manter seguro o interesse e promover a continuidade desse interesse. Exatamente. Para que você tenha um impulso na sustentabilidade. Exato. É assim que eu enxergo a função do stakeholder. A função interessante dos stakeholders, que são todos os envolvidos no processo. Vamos falar aqui da nossa mega escola. Então nós temos os nossos colaboradores, temos os nossos alunos, temos os nossos fornecedores, temos os nossos parceiros, temos a direção, temos o proprietário, enfim, todos esses são os stakeholders. Né? Então cada um tem um interesse, mas todos têm um interesse em comum, que é o quê? O bem-estar da empresa. Né? Que a empresa vá bem, que a empresa sempre desempenhe um papel de importância e com qualidade, que entregue conhecimento, que entregue ensino, que entregue aprendizado aos nossos alunos, né? Para que a gente consiga ficar no mercado mais um tanto de tempo desde que a gente já está, que já vamos para quase 25 anos. Então, quando a gente fala de stakeholders, são todos os interessados no processo. Desde o nosso parceiro que fornece a nossa folha de sulfite, até
a direção da empresa. Então, ISO, é o padrão ISO. Padrão ISO, exatamente. Padrão ISO, né? Agora é o padrão ISO. Quer dizer, todo mundo enganjado no rumo, né? Exatamente. Fazer o quê? Toda a sua parte. Todas as engrenagens, né? Então, nós temos aí desde colaboradores, fornecedores, a própria comunidade, a própria cidade em si, as entidades de classe, tudo isso que está ligado a uma empresa hoje, a um CNPJ, são os stakeholders. Né? E é muito importante que todos estejam alinhados e contentes, né? Para que haja uma sinergia positiva, plena, para que a gente... Desde que a pessoa tenha noção. Exatamente. De qual é o ponto de chegada. Qual é o ponto de chegada? Por exemplo, a empresa vai bem. Por quê? A empresa, vamos olhar nível de comunidade, né? Comunidade, sociedade. Essa empresa indo de vento em popa, ela vai pagar a tributação que vai para a minha cidade. Exato. As pessoas que moram na minha cidade trabalham nessa empresa. Né? Recebem o salário da empresa e gastam no mercadinho aqui da vila. E esse mercadinho, que se não tiver aqui, não vai. Então tem toda aquela cadeia, né? Que eu costumo chamar de sinergia. E aí a empresa, tendo tudo isso em sinergia, tem sempre a competitividade, um bom produto com qualidade a oferecer, e também tem que ter consciência do tripé, né, que segura hoje uma boa empresa, que é o quê? Sustentável, econômico, sustentável e social. Ou seja, tem que ter o olhar voltado para o social, para a sociedade onde ela está instalada, como ela pode contribuir, de que maneira ela pode contribuir, porque é essa sociedade que faz ela girar. Exato. Né? Tem que ter a responsabilidade econômica, ou seja, a empresa tem que ser saudável, não dá para viver de aventura. Não, tem que ser saudável, tem que ter rendimento. Exatamente. A empresa tem que faturar. Exatamente. Não tem por outro, senão ela não vive. Né? E a responsabilidade sustentável, né? Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo, olhando para o nosso meio ambiente, olhando para o nosso planeta, tem alguma ação de sustentabilidade ali, ou se nós só estamos produzindo e jogando de qualquer maneira os resíduos das nossas ações? Né? Aí envolve aquilo que nós tínhamos comentado. O ecossistema vai estar muito atrelado à profissão do futuro. Né? Porque o meio ambiente em si está sendo agredido. Né? E se a empresa não tiver essa responsabilidade de dizer o que eu posso fazer para não danificar esse ecossistema, que vai afetar flora, fauna, etc., eu não existo mais. Exatamente. E aí, vou puxar uma sardinha aqui para o nosso lado. A Mega Escola vai fazer 2 anos que o nosso material não é mais impresso. Sim. A nossa apostila é digital. Digital. Então, todos os nossos conteúdos a gente digitalizou e hoje o nosso aluno recebe no e-mail, recebe no WhatsApp e ele tem acesso a hora que ele quiser, baixa. Se ele resolver lá imprimir, ele imprime, mas nós estamos entregando um produto totalmente sustentável, alinhado com a nossa responsabilidade social. Aquilo que você não vai interromper o processo. Exatamente. Não temos que, cada apostila impressa é um eucalipto, uma árvore a menos ali na floresta. A Mega Escola repôs. Não, nós, além de repomos de vez em quando, contribuindo com ações pontuais, a gente já não faz mais a impressão nos papéis. Uma proteção também. Exatamente. Já digitalizamos todo o nosso acervo. Tem acervo digital. Já está todo digitalizado. Então, é bom. E não só isso, né? Você viu o nosso exemplo, você citou bem aqui, já está 2 anos que estamos eliminando o papel. E não somos só agora. Tem aí a Eletropaulo, está mandando via eletrônica, não manda mais dar conta para você. E outra, não tanta. Para quê? Para evitar o uso do papel, manter a área sustentável, né? Ou seja, não degradar o meio ambiente, que senão a empresa não vai ficar lá. Não fica lá, não fica a empresa, não fica a sociedade e todo mundo morre abraçadinho. Temos que ter essa consciência. O empreendedor hoje precisa ter essa consciência do tripé da sustentabilidade. Ou seja, hoje você vê a preocupação, puxando um pouco para o outro lado, empresa do segmento de minerador e garimpo está sofrendo uma ação em cima do IBAMA terrível. Correndo, no caso aí, a Javali Rio Doce, né? Sim. E os garimpos manuais que estão acabando, não estão deixando de fazer mais, por quê? Porque é uma poluição em cima das águas, né? O garimpo oficial e a direção do governo. Eu acho que todo mundo que quiser fazer algo pode fazer, mas tem que fazer bem feito. Tem que fazer dentro das regras, dentro do que a lei permite, dentro dos marcos regulatórios. Não fazer danos ao meio ambiente. O país já passou da época de ser um país de
um país do jeitinho ou o país do fazer de qualquer maneira, né? Não, eu acho que nós temos as regras, elas precisam ser cumpridas, né? Você quer fazer algo, não é proibido, né? Se a tua atividade é lícita, só procure fazer dentro do que determina os marcos regulatórios. Você vê as grandes produções aí, como os grandes produtores de soja, milho, trigo, que vamos desmatar para mas ele não está sendo mais bem assim, né? Ele precisa de alta extensão, de grande quantidade por causa do volume da produção, mas esse desmatamento não é assim, como que é? É super controlado e olhar se não tem multa, né? Exatamente, e eles estão já numa tendência de entrar nas regras, porque vai trazer frutos. O produto produzido de forma sustentável vai ter um diferencial no mercado. É uma questão de tempo, né? Porque aí no caso o próprio ecossistema se regenera, né? Exato. E até hoje não estão dando tempo para ele fazer isso. É muito mais degradação do que o tempo que ele tem natural de se recompor. E se não tiver uma política de retenção, daqui a pouco não estamos, até costuma dizer, olha, o planeta está pedindo socorro. Exatamente. Né? Seu Antônio, foi uma honra, foi um prazer. Esse papo não vai acabar aqui, nós vamos marcar mais um podcast. Temos assuntos para caramba. Isso, a gente não conversou nem 30%. Nem 30% mesmo. Do que a gente tinha colocado. Por quê? O assunto é envolvente, o assunto o bate-papo é bom. Não é uma coisa isolada, uma coisa junta com a outra, não é interrelacionado as coisas, né? E se você não fazer esse divisor de água para que o ouvinte, o telespectador, o internauta ver, para ele poder facilitar o entendimento dele. Exatamente. Que nada é isolado. Ok. Não? Tá bom, então, senhor, foi um prazer estar aqui. Obrigado. O prazer é meu, seu Antônio. E vamos ter aí novas oportunidades. Vamos marcar mais bate-papos aí, nós temos muito que conversar, muito que explanar, são conteúdos contemporâneos, necessários, e eu tenho certeza que a gente contribuiu muito para os nossos internautas, e nós mesmos aqui tocamos, a gente sempre está aprendendo todo dia, e a relação humana, um dos fatores essa convivência, trazer experiências novas, a gente sempre que está em contato, sempre que está possível fazer. A importância do dado é que o que nos ouve, os nossos internautas, os nossos megas alunos, perceberam que nesse X tempo que estamos aqui, a palavra que não saiu da ordem, conhecimento. Conhecimento. E desde o início da nossa bate-papo até agora, estamos sempre falando que envolve conhecimento. Então, aluno, busque o conhecimento, que é a única ferramenta de posse que você tem. Exatamente. É sua. Você vai levar para o túmulo. Eu tenho comigo que, mais do que nunca, está valendo hoje. O maior patrimônio que você pode ter, como sempre pode ter, mas mais do que nunca hoje, é valioso a informação, o conhecimento. Quem deter essas questões aí de buscar informações, transformar isso em conhecimentos, ir atrás de dados, vai sempre estar um passo à frente e de maneira competitiva. Então, presta muita atenção nessa questão da busca da informação, né? O poder da informação, como você depura ela, como você transforma ela em conhecimento, a maneira como você vai atrás dos dados é muito importante, é fundamental, sempre foi, mas hoje mais do que nunca. Em tudo, né? Em tudo. O próprio plano de carreira, quem lidera? Quem tem mais conhecimento. Como é que você está de acordo, líder, né? Como citamos aqui, liderança e feedback e tal. Como é que liderar não é a mesma coisa que mandar. Liderar, você lidera é diferente. O seu conhecimento. É diferente. Nós temos assunto, Antônio. Temos muito assunto. O senhor tocou num ponto aí. Cada tópico aí vai render mais uns 3, 4 podcasts desses. Muito bom. Muito importante essa questão. O senhor falou aí que liderar não é mandar. Liderar não é mandar. Não é mandar. É diferente. A gente vai aprendendo isso com o tempo. Né? E depois que a gente aprende, a gente vê a importância de aprender da maneira correta. Todo dia nós aprendemos. Está aqui um cidadão com 48 anos que fala isso com vocês de cátedra. Todo dia eu tenho um aprendizado. Todo dia. Aquilo que eu achei que era correto, às vezes me deparo com uma baita surpresa e evidencio que não era o correto, que precisa ser diferente, ou que precisa ser adaptado, ou que precisa ser feito de maneira diferente, né? Então fica aí essas dicas, eu espero que a gente tenha contribuído muito.
Seu Antônio, muito obrigado. Obrigado, senhor Sérgio. Até a próxima. Internautas, prazer estar aqui com vocês hoje, passando esse bate-papo, deixando esse conteúdo na internet. Espero que vocês tenham gostado, né? E que a gente tenha contribuído com algum ensinamento e alguma experiência positiva para vocês. Abraço, até a próxima, fiquem com Deus.